No episódio anterior, a gente conheceu uma história incrível, uma história fantástica, acontecida no século I depois de Cristo, ali entre os anos 60 e 70 depois de Cristo, né? Que foi encontrada em manuscritos antigos. E se você não ouviu essa história, eu li, deixei no episódio anterior. Olha, eu recomendo fortemente que você ouça essa história. É incrível, incrível. E hoje a gente vai comentar alguma coisa sobre essa história. É muito, muito interessante. Bom, os estudiosos entendem que quem escreveu esse texto, né, encontrado nesses manuscritos, era um médico e de nome possivelmente foi Lucas, que curiosamente foi o mesmo Lucas que escreveu o Evangelho de Lucas da Bíblia, né? Isso tem tudo a ver com a época da datação desse texto, porque nos anos 60, entre os anos 70, era o auge do Império Romano ali, né, naquela região. E se você prestou atenção por onde o navio passou, né, por onde ele passou ali na história, ele falou, deixa eu ver se ele passava em Chipre, em Creta, no Mar Adriático. Vejam, eram todas as regiões onde o Império Romano dominava. Então, bate a descrição do texto com a datação do texto, né? Muito, muito legal isso. E nessa época era o começo, né, da Era Cristã, da chamada Era Cristã. Então é conhecido como a Igreja Primitiva. Então a gente tinha os apóstolos viajando e falando de Jesus para todas as cidades e tal, né? E os estudiosos entendem que o prisioneiro citado no texto era justamente Paulo. Paulo era cidadão romano e ele estava sendo levado para uma corte em Roma, né? Veja, de novo bate a datação do texto com a descrição das cidades por onde ele passava, né? Com eles estavam levando um prisioneiro sendo escoltado por um centurião para uma corte. Então isso é assim, é bem, bem, bem interessante, né? Que mais que a gente pode falar desse texto? Bom, o lugar geográfico a gente já viu, né? Já falou, né? O autor, possivelmente Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, né? E nessa época era justamente quem era o imperador? Era Nero, o famoso imperador Nero, de histórias assim curiosíssimas, tipo aquela que ele mandou queimar a cidade toda de Roma, e a parte que não foi queimada, ele diz que foram aqueles lá que queimaram a cidade toda, que eram os cristãos, né? Nessa época havia uma perseguição enorme para quem era cristão, né? Então, de novo, reforça o fato de haver um prisioneiro cristão sendo levado por uma corte, né? E nessa época o Império Romano dominava praticamente quase que todo o mundo conhecido ali da época, né? Agora, você percebeu também que na história havia muitos detalhes sobre o barco, né? Primeira coisa, não sei se você percebeu, você fez se você deu para ouvir assim com bastante atenção. Eram dois barcos, né? O primeiro barco era um barco com um nome curioso. Eu fui até pesquisar. Peraí, deixa eu achar aqui para você. Adramatino. Eu falei, o que é um navio Adramatino, né? Aí eu fui pesquisar isso e vi que era um barco que era registrado, embarcações registradas em uma cidade
específica. Peraí, deixa eu achar aqui para você. Onde que eu pus essa minha anotação? Aqui, o navio Adramatino é um navio de origem ou registro na cidade de Adramício, que... Onde ficava essa cidade? Eu acho que era num país diferente aqui. Peraí, na Hungria. Peraí, deixa eu ver. Aqui, navio Adramatino. É uma cidade portuária localizada na costa noroeste da Ásia Menor, na atual Turquia. Veja. Então, um navio Adramatino era um navio comercial, né? Ele fazia rotas marítimas e isso bate com a descrição lá no texto do tipo de carga que eles levavam, né? E aí depois eles pegaram um outro navio, um navio de Alexandria. Veja, eles trocam de navio. Então eles, como o centurião com os prisioneiros, começam a viagem no navio Adramatino. Depois, no meio do caminho, lá, eles trocam para um navio de Alexandria, né? Esse navio era um navio comercial que fazia rota, que esse navio estava indo para a Itália. Veja, a Itália, Roma estava na Itália ali na época, né? Até hoje tá lá, né? Mas veja, tem a ligação direta de levar um prisioneiro para Roma na época do Império Romano, né? E você percebeu quantos detalhes náuticos tinha nessa história? Esse navio, nessa época, os navios eram feitos como? De madeira, né? Outra coisa, o navio era um navio à vela, né? Por mais de uma vez o texto cita a vela, uma vela grande. Depois ele fala velas no plural, velas, né? Então possivelmente havia velas secundárias, né? Outra coisa, possivelmente eram aquelas velas quadradas, né? E ele comenta no texto a dificuldade em navegar contra o vento, né? Mais um reforço para a gente pensar que poderia ser velas quadradas, que não dá, é muito difícil navegar contra o vento, né? Praticamente impossível. Não cita velas latinas, por exemplo, né? O que mais de curiosidade a gente vê nesse texto? Aí conta que eles pegaram um mau tempo, né? Eles navegavam costeando, iam perto da costa, mas chegou um momento em que durante vários e vários dias, eles não conseguiam ver nem o sol, nem as estrelas. Veja, como é que eles poderiam fazer uma navegação? Que instrumentos de navegação havia nessa época, né? No século I, eram coisas muito rudimentares se comparadas às coisas que a gente tem acesso hoje, né? Então, eles precisavam muito de referências visuais, ter noção da posição do sol, das estrelas. Imagine um barco, um navio enorme. Mas será que era enorme mesmo? Veja, chega uma hora que ele fala que haviam 276 pessoas a bordo. Tinha que ser um barcão, tinha que ser um navio enorme e um navio enorme movido a vela e um navio que tinha cargas, era um navio mercante, né? Não era um barco militar, não era essa, pelo menos no texto a gente não identifica como sendo um barco militar, mas como um barco que fazia rotas comerciais ali. Isso tem tudo a ver com a época em que foi datado esse texto, em que havia muitas rotas comerciais ali naquela região, né? Então era um barco enorme, era de madeira, apresentava velas. Talvez, o texto não falou, mas era bem comum nessa época eles terem remos, né? Como uma propulsão auxiliar, né? Mas outra coisa curiosa que esse texto fala, assim, do ponto de vista... Você percebeu que eles colocaram 4 âncoras de popa? Chegou uma hora lá que eles mediam a profundidade em braças, né? Eles tinham um mecanismo lá de medir a profundidade em braças e perceberam que estava ficando mais raso. Eles estavam no meio de uma tempestade, ficaram com medo de bater nos rochedos. Eles fizeram o quê? Lançaram 4 âncoras pela popa. Eu fiquei pensando, 4 âncoras? Nossa, eu nunca tive 4 âncoras a bordo, sabe? Mas eu fiquei, louco,
como é que um barco vem preparado para ter 4 âncoras, né? Veja, e lançaram de popa. De popa. Depois eles falam de um batel. Batel, imagina um tipo de que se fosse hoje um barco de apoio, né? Que alguns soldados, alguns marinheiros quiseram fugir da situação por ali. Aí o prisioneiro falou: ó, melhor não ir. Quem for por esse barquinho aí não vai se salvar. Aí eles cortam as cordas desse batel e esse batel cai no mar lá e se perde, né? E cita nesse momento que eles estavam para fugir, dizendo que iam colocar âncoras na proa. Veja, já havia 4 âncoras na popa e eles ainda estavam tentando pôr âncoras na popa. Veja a quantidade de âncoras que havia nessa embarcação, né? Que poderia haver, a gente pode aferir pelo texto nessa embarcação. No próximo episódio a gente continua contando que tem muita coisa que a gente pode explorar, ou a gente pode conhecer dessa história que aconteceu, uma história verídica que aconteceu no século I, um naufrágio descrito por um médico. Muito interessante. Então, se você não leu, não ouviu a história, veja o episódio anterior, que eu coloquei praticamente a leitura na íntegra dessa história. Dá um desconto, que é o jeito que eles falavam naquela época, né? Então, há palavras assim que não são muito usuais para nós hoje, mas a gente pode perceber vários detalhes. Você ouvindo o texto, e se você percebeu outros detalhes, deixe na descrição. É muito legal. A sua contribuição aqui pode ser bem interessante também, tá bom? Eu levantei alguns, vou levantar no próximo episódio mais outros, mas se você percebeu alguma coisa, deixa escrito nos comentários os detalhes náuticos, né, que deu para perceber ouvindo esse texto.